Olá pessoal, vamos para a aula 294, equação de estado de um gás perfeito ou ideal. Equação de estado de um gás perfeito. Primeiro nós vamos ter que dar uma olhada, antes de ver a equação de estado, as chamadas variáveis de estado. Existe uma quarta variável de estado, que é a entropia, que nós vamos falar mais tarde. Por enquanto, nós vamos ficar com três variáveis de estado: temperatura, pressão e volume. São as chamadas variáveis de estado de um gás. Não é estado físico. O estado físico é gasoso, é gás. Quais são as variáveis que caracterizam o estado de um gás? Primeiro, temperatura. Vocês lembram que temperatura, o que é temperatura mesmo? Temperatura está associado ao grau de agitação. Quanto mais temperatura tiver um gás, imaginando aqui tem um gás nesse recipiente, mais agitada estarão essas moléculas. A temperatura está intimamente ligada ao que? A energia cinética média. Temperatura associada, proporcional a energia cinética. Lembra que energia cinética é energia de movimento? Energia cinética, ó, isso aqui não é vetor, é uma barrinha significando média. Quanto mais a temperatura, maior a energia cinética média dessas moléculas de gás. Não vamos esquecer aqui que essa temperatura associada à energia cinética média é a temperatura absoluta, que se for dado na hora da tua prova, da tua questão, a temperatura em graus Celsius, tu tem que somar 273 na temperatura Celsius para obter a temperatura absoluta em Kelvin. Tranquilo? Pressão. Nós aprendemos que pressão é força por área. Só que quem é que faz força? O gás. Em quem? Em que área? Cada vez que as moléculas de gás batem nas paredes do recipiente, cada vez que ela vem e bate, ela faz uma força numa área. Pois é justamente essa força nessa área que é caracterizada a pressão. Então a pressão, coloca aí, está associada com o quê? Com o número de choques, de colisões. De quem com quem? Das moléculas de gás com as paredes do recipiente. Então, aumenta a pressão, aumenta o número de colisões. Isso é aumentar a pressão. Já tem gente que deve estar pensando, tá, professor, mas se aumentar a temperatura, será que não tem a ver? Será que não vai bater mais? Ah, é aí que nós vamos chegar. Calma um pouquinho. Número de choques das moléculas com as paredes do recipiente. Aí tu vai, então, o que é? Tu vai interferir na pressão. E o volume? O que é o volume de um gás? O volume do gás é o próprio volume do recipiente. Por quê? Porque um gás ocupa sempre o volume que tu oferece para ele. Se eu pegar um mol de gás e botar em 1 litro, então o que vai acontecer? Ele vai ocupar 1 litro. Se eu botar em 10 litros um mol de gás, ele vai ocupar 10 litros. Professor, mas tu não tinha dito que era sempre 22. Não, eu não disse que ia ser 22,4. Terá que ser 22,4 na CNTP, a 0 graus Celsius e 1 atm. O volume que eu dou para o gás é o seguinte: eu posso pegar um mol e botar em 10 litros e não em 22,4? Posso. Mas daí não estará na CNTP, não estará a 0 graus Celsius e 1 atm. Tá? Tem que cuidar. Só é 1 mol em 22,4 se tiver a 0 graus Celsius e 1 atm. Mas se eu pegar um mol e botar em 10 litros, eu posso? Pode. O recipiente é de 10 litros, não é de 22,4. Eu posso pegar um mol e botar em 5 litros? Pode. Tu pode botar aquela quantidade de gás, 1 mol, 2 mols, no volume que tu quiser. Tá? O que vai diferenciar é quanto tu põe não nas condições normais de temperatura e pressão, vai ter outra pressão, outro volume, e vai ser qual? Ah, nós já vamos ver, vai ter justamente a equação de estado que vai relacionar essa... vamos fazer depois, vamos pegar um mol de gás na CNTP e vamos ver o volume, e depois vamos botar em outro volume, vamos ver se fica na CNTP, tá? Vamos fazer isso aí já já. Agora, o que mais nós temos? Agora nós vamos relacionar essas grandezas.
Eu quero que vocês imaginem, tem que imaginar. Não foi assim imaginando, tá? Houveram experimentos, por exemplo, depois nas próximas aulas nós vamos falar melhor desses caras. Leis de Boyle-Mariotti, Gay-Lussac, tá? Então tem leis que nós vamos ver mais tarde que fizeram experimentos com gases e verificaram essas relações. Mas eu quero fazer mentalmente, eu quero que vocês imaginem essas bolinhas como sendo as moléculas, o número de mols, tá? E eu quero que vocês imaginem primeiramente o seguinte: será que a pressão P depende da temperatura? Será que se estiver muito agitada, elas vão bater mais, menos ou não faz diferença? Responde aí pra mim. Quanto mais temperatura, quanto mais agitadas estiverem as moléculas, bate nas paredes mais ou menos, ou não faz diferença? Mais agitado, o que tu respondeu? Mais agitado, mais bate. Olha a proporção direta. Então, eu imagino com a temperatura absoluta, temperatura em Kelvin, tá, pessoal? Aqui na termodinâmica nós só usaremos Kelvin. Se der em graus Celsius, já sabe, transforma para Kelvin. É viável pensar que quanto mais agitadas, mais as bolinhas, as moléculas vão bater nas paredes? Sim, é viável, né? Não é uma loucura. Agora, o número de bolinhas, o número de mols, que essas bolinhas representam as moléculas. Quanto maior, quanto mais bolinhas eu botar ali dentro, quanto mais mols eu botar ali dentro, não vai ter mais partículas para bater nas paredes? Então, maior o número de mols, mais ou menos pressão? Mais pressão. Não é viável pensar isso aí? Tá? Então, a gente está tentando logicamente montar uma expressão. Não foi assim que historicamente foi feito. Tá? Foi feito experimentalmente. Certo? Agora, quanto maior o número de mols, mais moléculas tiver, mais vai ter moléculas para bater nas paredes, eu imagino que mais pressão. Muitas moléculas de gás, muita pressão ali dentro. Que mais, pessoal? Como é que será que o volume, hein? Olha só, eu tenho um determinado volume, com um certo número de moléculas. Se eu botar menos volume, botar as moléculas todas juntinhas, quanto menos volume, a tendência é que bata mais, é inverso. Quanto mais volume eu dou, mais volume, menos pressão. Então, é viável de se pensar que a proporção com o volume é inversa. Se nós reunirmos essas proporções, essas dependências, nota que eu fiz aqui o quê? Uma análise teórica. Ressalto que foi experimental essas conclusões. É viável pensar que pressão é proporcional ao quê? A N vezes T sobre V. Coloquei tudo junto agora. Ó. Direto a N, direto a T e inverso a V. Na física, quando nós queremos transformar uma proporcionalidade numa igualdade, nós acrescentamos a chamada constante de proporcionalidade. Essa constante é Rzão, que é a chamada constante universal dos gases perfeitos, R, por causa de Rydberg. Alguns dizem que chamam essa equação de Clapeyron, porque foi o Clapeyron a partir das leis de Boyle-Mariotti, Gay-Lussac, lei de Charles, ele que reuniu essas conclusões e botou nessa expressão. Tá? Mas o nome mais adequado, existem algumas discussões sobre isso, né, históricas. O nome adequado que tu jamais vai errar é chamar isso de equação de estado. Vocês provavelmente não devem ter visto dessa maneira, mas sim dessa maneira, com o V que está dividindo, vindo multiplicando. Então, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Tá? Então tá aí. Tá? PV igual a nRT. Pressão vezes volume é igual a nRT. Então, se eu te der o quê? A pressão do gás aqui, ou em atm ou em Pascal, por exemplo, posso te dar em atm. Usualmente, atmosfera, volume, usualmente em litros, tá? Não é sistema internacional. Aqui N, número de mols em mol, já te digo essa constante, e aqui em Kelvin.
eu posso fazer essa conta e relacionar. Eu te dou, sei lá, eu quero saber qual é a pressão em atmosfera se eu botar tantos mols de gás num volume de tantos litros e esse gás está a tantos Kelvin. Aí eu vou ter que usar uma constante adequada aqui. Essa constante adequada, que eu vou puxar uma seta aqui, é a constante usual. Esse número tu não precisa decorar, tá? Ele tem que te dar. Se ele não te der, é sacanagem. Os alunos não memorizam em geral isso aí. É 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol Kelvin. Nota que a própria unidade da constante te diz quais unidades tu deverá colocar aqui. ATM, litro, mol, Kelvin. Ok? Mas poderia ter aparecido no sistema internacional. Poderia ter aparecido, ao invés de ATM, Pascal. Lembra que Pascal é Newton por metro quadrado. Poderia ter aparecido assim a pressão. Ou, quem sabe, alguém quer colocar em centímetros de Hg, teria uma terceira constante. Geralmente são essas duas, mas poderia ter uma terceira constante. Volume não em litros, mas sim no sistema internacional, volume em metros cúbicos. Isso aí, metros cúbicos. Aqui continua mol, e aqui, necessariamente, o que jamais vai mudar é que a temperatura deve ser em Kelvin. Não ponha jamais em grau Celsius ou em grau Fahrenheit, vai errar. E aqui, ó, quando eu tenho essas unidades no sistema internacional, tu tem uma outra constante, que é 8,31 Joule por mol Kelvin, tá? Até tu pode exercitar, provar aqui que multiplicando aqui Pascal vezes metro cúbico dá Newton, é fácil, né? Dá Newton vezes metro, que é Joule. Joule por mol Kelvin. Então, sistema internacional eu uso 8,31 Joule por mol Kelvin. Sistema usual 0,082 ATM litro por mol Kelvin, ok? Mas para que serve isso? Vou te dar um exemplo aí então de para que serve essa. Depois do avaliando aprendizado, tu vai ter oportunidade de fazer. Mas eu vou fazer um exemplo aqui sobre um estado do gás. Eu vou pegar, por exemplo, 1 mol de gás. Eu digo para ti, por exemplo, eu quero pegar um Nzinho. Quanto? Eu quero pegar 1 mol de gás. 1 mol de gás. E esse 1 mol de gás, eu quero submetê-lo a uma pressão de 1 atmosfera e a temperatura de 0 graus Celsius. Lembra que eu não posso usar 0 graus Celsius aqui, eu vou ter que usar Kelvin. Fácil. Soma 273 e nós temos a temperatura em Kelvin. Pois bem, qual é o volume que 1 mol de qual gás? Não interessa o gás. Lembra? A lei de Avogadro diz, não interessa o tipo de gás. 1 mol de qualquer gás, de um gás qualquer. 1 mol de gás qualquer, qual será o volume que ele ocupa? Se tu usar P vezes V igual a mRT, olha o que nós vamos obter. P igual a 1 atmosfera. Volume, não sei. Nzinho, 1 mol. 1 mol. Tá? R, nota que se eu estou usando ATM, litro, mol, Kelvin, eu vou ter que necessariamente usar o 0,082. Então, 0,082, quer ver como fecha direitinho? ATM, litro por mol, Kelvin, vezes 273 Kelvin. O ATM desse lado aqui simplifica com o ATM desse lado. Litro, litro eu não corto com ninguém. Litro é a unidade que vai sobrar, né? O Kelvin eu corto com Kelvin, mol com mol. 273 vezes 0,082 tu vai fazer aí. Mas eu não vou fazer porque eu já sei. Já sabe? Já sei. Sabe quanto é que dá o volume? 22,4 litros. Aqui é justamente aquela historinha da lei de Avogadro. 1 mol de qualquer gás na CNTP, condições normais de temperatura, 273 Kelvin, e pressão, ocuparão sempre 22,4 litros.
Ah, então está aí, ok? Agora, eu poderia, se eu quisesse, colocar esse gás aqui, não na CNTP. Eu poderia colocar esse mesmo gás aqui, sei lá, numa outra pressão. Poderia, se eu quisesse. Se eu quisesse pegar, ó, um mol de gás qualquer, e colocar, não na CNTP, colocar, sei lá, ele tem que ter 2 atmosferas. Ah, mas eu quero que ele tenha 273 Kelvin. Sabe o que vai acontecer? Se eu fizer PV igual a nRT, olha o que vai acontecer. PV igual a nRT. Pode fazer aí. Faz aí na tua casa, sabe o que tu vai achar? Nem preciso fazer, porque se eu mantive tudo constante para dobrar a pressão, sabe qual é o volume que ele vai ocupar? Ele vai ocupar a metade do volume, 11,2 litros. Com a metade do volume, dobra a pressão. Então, nota que um mol de gás só vai ocupar 22,4 se ele estiver na CNTP. Porque um mol de gás a 2 atm e 273, isso aqui não é CNTP. Não é CNTP, tá? Ele não vai ocupar os 22,4, ok? Então, como é que eu sei a relação, olha a importância, entre P, V, T e N, que é o número de mols, PV igual a nRT. R, então, não esquecendo, é a constante universal. Por que universal? Porque não depende do tipo de gás. Qualquer gás eu posso usar aquelas 2 constantes, o 0,082 atm litro por mol Kelvin ou 8,31 joule por mol Kelvin. Qualquer gás, por isso constante universal, não depende do tipo de gás. Tá certo? Então sempre que tu quiser relacionar o estado, por isso a equação de estado, PV igual a nRT, relaciona as variáveis de estado. Extremamente importante no estudo dos gases. Então, tá aí a nossa aula de comportamento térmico dos gases relacionada à equação de estado de um gás. Agradeço a presença de todos nessa aula. Até a próxima aula. Aquele abraço.